Paixão, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica diária e nós continuamos falando sobre as cartas às 7 igrejas. Então, pega sua Bíblia, pega seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos entender com mais profundidade a carta para Esmirna. Esmirna, então a gente já viu Éfeso, nós estamos na segunda igreja. Esmirna ficava um pouquinho mais para cima de Éfeso, coisa pouca. Ela, dizem os historiadores, ela foi evangelizada por um evangelista de nome Policarpo. E Policarpo, em verdade, ele acaba sendo um pouco mais adiante, um pouco mais para frente, ele acaba sendo martirizado. Alguns dizem a data de mais ou menos 155 depois de Cristo. Então, mais ou menos uns 60 anos depois da carta ser escrita. Era, na verdade, uma cidade bastante dinâmica, era uma cidade dada a negócios e existiam por ali mais ou menos uns 100 mil habitantes. Esmirna vem da palavra mirra, e mirra era uma especiaria, era um produto utilizado para a preparação dos corpos depois da morte. Então, eles preparavam os corpos, inclusive, eles utilizavam a mirra. Então, aqui nós temos uma indicação bastante forte do sofrimento que estas pessoas tiveram durante toda a sua vida cristã. Naquele local havia um centro de ciência, um centro de medicina, vinhos e riqueza. O deus da medicina é chamado de Esculápio. Esculápio, que é representado por um bastão e uma cobra enrolada nele. Esse é o símbolo da medicina até hoje. E o Esculápio é chamado, portanto, deus da medicina. E vinho, nós temos Baco, que é um deus relacionado às orgias e às bebedeiras. Mas, em verdade, o principal deus era Esculápio. Jesus elogia esta igreja. Ele fala a respeito deles como pobres. Veja, a cidade era rica, mas os cristãos que estavam nesta igreja, eles eram financeiramente, economicamente, eles eram pobres. Eles estavam sendo atribulados, eles estavam sendo perseguidos, porque ali haviam alguns judeus que não serviam a Deus. Na verdade, eles se denominavam de judeus, mas na Bíblia está escrito aqui, no Apocalipse está escrito que havia instalado ali uma sinagoga de Satanás. Ou seja, que aqueles judeus não eram judeus de Deus, mas eram seguidores de outros deuses. E eles blasfemavam em relação à igreja. Portanto, eles eram bastante atribulados. E Jesus diz o seguinte nesta carta, que apesar de financeiramente eles não serem ricos, espiritualmente eles eram. A reclamação não existe. Então, nós não temos aqui menção nenhuma de pontos negativos em relação à igreja, mas em relação aos judeus que perseguiam a igreja. Esta é uma das poucas igrejas onde não há reclamações, onde não existem pontos negativos relacionados à igreja. A mensagem aqui era uma mensagem de fortalecimento. Então,
havia uma profecia, uma previsão de que um período de provas, mais uma tribulação, mais uma prova seria colocada para eles. Então eles iriam passar por esta prova, por esta tribulação. O diabo os estava colocando em prisões, tá? Como Policarpo aconteceu dele ser martirizado. Entretanto, a palavra diz que o período não era um período muito grande. Ele fala em 10 dias. Eventualmente, esses dias não são dias corridos, mas é um período que significa um período pequeno, um período curto, né? A mensagem é de que eles não deveriam temer, eles não deveriam ter medo desta perseguição, eles não deveriam cair, né, se desanimar, ficar desesperados por conta disso. Não, mas que eles deveriam resistir. Então, resistir às provas, resistir às tribulações, porque Deus não tem nada contra eles. Mas o diabo vai fazer perseguição exatamente porque não existe nada a dizer de negativo desta igreja. Eles resistiriam e Deus lhes daria a coroa da vida. O que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A esta igreja e à nossa igreja, às igrejas, a todas as igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é a morte espiritual. A segunda morte não acontecerá, porque nós teremos a coroa da vida se nós resistirmos. Amém, amados? Bons estudos.